Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar um devocional com você. O texto-chave está lá em Hebreus, capítulo 4, versículos 10 e 11. O tema é: esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Está escrito assim nos versículos de Hebreus: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Amados, eu acho essa palavra muito interessante porque olha essa palavra, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. É interessante porque como que pode alguém ter que se esforçar para entrar num descanso? Parece contraditório, não parece? Mas aí quando eu medito nessas escrituras, eu compreendo a estrutura, a natureza humana. A natureza humana, ela tem como característica a meritocracia, o egoísmo, o querer fazer por merecer. E nós sabemos que o descanso de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro descanso. Ele é aquele que foi entregue em nosso favor para que nós possamos viver a partir da obra consumada dele. Ou seja, nós podemos viver a partir do descanso de Deus. Isso é o que Deus sempre quis para o homem, que o homem vivesse a partir do descanso de Deus. Isso é algo que nós vemos desde a criação do homem. O homem, o ser humano, foi criado no sexto dia. O primeiro dia de vida do homem foi o sétimo dia, que foi exatamente o quê? O descanso de Deus. Deus sempre quis que o homem vivesse a partir do seu descanso. E aí quando nós lemos aqui, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, parece que é algo difícil. E se nós formos analisar bem, não é algo tão fácil assim para o ser humano, sabe por quê? Porque o ser humano sempre quer conquistar algo, e viver a partir do descanso de Deus significa render-se a tal ponto de não conquistar nada, mas de receber tudo o que foi feito por Deus. É por isso que a palavra diz para esforçarmos-nos. Esforcem-se para entrar no descanso de Deus. É interessante porque está escrito na carta aos Hebreus, uma carta que foi escrita para os judeus que haviam se convertido, que haviam crido em Jesus. Os judeus estavam acostumados a viver debaixo do mérito, da conquista, porque eles viviam debaixo da lei. Então eles precisavam realizar muitas coisas para conquistar as bênçãos de Deus. E eles viviam assim, era o que eles entendiam. Então eles faziam muitos sacrifícios, eles guardavam a lei. Então viver para eles debaixo do descanso é algo que parecia difícil. E se nós olharmos para nós, vivermos debaixo do descanso de Deus significa vivermos debaixo da completa dependência de Cristo Jesus. E muitas vezes nós não queremos ser dependentes, nós queremos ser independentes, queremos fazer do nosso jeito, realizar da nossa maneira, queremos ter participação, queremos ter o mérito. Mas olha que interessante esses versículos, amados. Todo aquele que entra no descanso de Deus, ou seja, todo aquele que se rende para viver a partir da obra consumada de Cristo Jesus, também descansa das suas obras. Ou seja, não vive mais a partir da sua própria capacidade, da sua própria, do seu próprio esforço, das obras da carne, mas vive a partir do fruto do Espírito. Para vivermos a partir do fruto do Espírito,
é somente pela fé, somente pela confiança em Cristo Jesus, somente pela completa dependência de Cristo Jesus. Então hoje, a palavra para nós é que nós possamos nos esforçar no sentido de abrir mão de toda a nossa autodependência, da nossa, de querermos ter sempre o controle das coisas, o domínio das coisas, esse desejo de fazermos sempre do nosso jeito, da nossa maneira, que nós possamos abrir mão disso e nos rendermos à vida de Cristo Jesus que foi depositada em nós. Se existe algo que é difícil para alguém entrar no Evangelho, porque Jesus disse: entrem pela porta estreita, não é a questão dos pecados em si ou os desejos pecaminosos. A questão é deixar de confiar na própria capacidade, deixar de confiar na carne e começar a confiar em Deus, completamente em Deus, para tudo. Esse é o maior desafio do ser humano. Eu creio que é exatamente por isso que está escrito que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Não é um esforço que depende da nossa própria capacidade, é um esforço que depende da nossa rendição. Então, que nós possamos nos render completamente a tudo aquilo que Deus já conquistou para nós por meio de Cristo Jesus, e que possamos viver por meio do descanso que é Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua vida que foi entregue em nosso favor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre desejou que nós vivamos a partir do seu descanso. Ah, Senhor, obrigada porque o Senhor mesmo depositou o seu Espírito em nós para que nós possamos viver a partir dessa vida. Ah, Senhor, nos ajuda a entrarmos nesse descanso. Nos ajuda a não confiarmos na nossa própria capacidade, nos nossos próprios méritos. Nos ajuda, Pai, a nos rendermos completamente à vida do Espírito e no Espírito. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.